Muito boa noite para você. Hoje é dia 12 de junho de 2025. Na liturgia diária de hoje, a segunda carta aos Coríntios nos diz da seguinte forma: tal qual é a convicção que temos em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento, como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramos-nos servos vossos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas brilha a luz. É também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. E nesse contexto, dá-se a entender que Paulo estava sendo questionado sobre o testemunho que ele pregava, que muitos diziam não ser da parte de Deus. E Paulo vem dizer exatamente que tudo que ele sabe, que tudo que eles faziam, não era por eles, mas era em nome de Jesus Cristo. E se muita gente ainda não conhecia a mensagem do Evangelho, o Evangelho que eles pregavam de nosso Senhor Jesus Cristo, não é porque ele não tenha sido pregado, não foi por falta de convicção, não foi por falta de testemunho, mas foi exatamente pela incredulidade do coração. Foi exatamente por aqueles que preferiram confiar em si do que confiar em Deus, porque não se deixaram ser iluminados pela luz do Evangelho. Porque Paulo não estava ali para dizer sobre ele, para apontar o caminho mostrando para ele, mas para apontar nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes a gente se perde. E quantas vezes a gente age em nome de Deus, mas não é da parte de Deus. É preciso que todos os dias, meus irmãos, o Espírito Santo precisa ser uma presença constante. E a gente precisa convidá-lo não apenas como hóspede da alma, mas como proprietário do nosso coração, do nosso entendimento, fazendo com que as nossas ações, que o mover que nos faz seguir adiante, seja sempre da parte de Deus. E Paulo vai dizer exatamente que Deus disse das trevas, brilhe a luz. É também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, não para que ela fique presa em nós, mas para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. O Senhor veio à terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O divino, em um corpo humano, com exceção do pecado, experimentou tudo o que experimentamos e nos ensinou o caminho, nos ensinou com veracidade, com humildade, com autenticidade, com obediência, a fazer a vontade do Pai. E é isso que nós somos chamados a fazer. Se o mundo acreditará ou não, é uma escolha de cada um. É uma liberdade concedida pelo próprio Deus. Mas é preciso que nós anunciemos, assim como diz a palavra, oportuno e inoportunamente. Mas que também a nossa pregação não seja uma pregação de palavras, mas seja uma pregação vivida. Quando necessário, a gente usa as palavras, mas antes ela tem que partir do nosso coração. Ela tem que ser feita com a verdade. E nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo para que possamos então verdadeiramente anunciar a vontade, a palavra de Deus, que é boa, santa, perfeita e agradável. E aí eu vou fazer um pequeno paralelo aqui hoje. Hoje é dia 12 de junho. Aqui no Brasil a gente comemora o Dia dos Namorados, né? O comércio comemora o Dia dos Namorados. Em alguns estados, em alguns países, desculpa, se comemora no dia 14 de fevereiro, o Valentine's Day. Mas aí eu fiquei observando, é um dia que, se você for nas redes sociais, aí tem, poste aqui uma foto com o seu amor, poste aqui uma foto. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que você ama quem tá com você? E aí as pessoas, a maioria, começariam a enumerar motivos. Ah, porque
ele é legal, ou porque ele é bonito, ou porque ele é sincero, porque ele é romântico, porque me faz sentir uma princesa, por N motivos. Mas se não existisse nenhum desses porquês, você ainda amaria? Porque o amor genuíno não é sobre a troca, não é só sobre o que o outro tem a oferecer. Porque às vezes o que ele oferece é migalhas e tem gente que ainda diz amar, mesmo dessa forma. Mas se o outro não pudesse oferecer nada, porque é muito fácil no dia dos namorados que se comemora, no dia 12, comprar um presente, fazer bonito, tirar uma foto, e nos outros dias do ano. Eu tinha feito essa reflexão anteriormente sobre a quaresma, que as pessoas rezam os 40 dias, o terço, mas depois, o que acontece? Não precisa mais rezar? Os outros 345 dias os outros 325 dias do ano não precisaria? O que aconteceria realmente? E aí a gente precisa voltar os olhos para isso. Porque não é para fazer de contas. E aí eu me recordo, vou fazer um adendo aqui do Tiba e da Dea, como é resiliente aquele casal. Como a Dea tem nos dado um exemplo de mulher virtuosa, né? Que mesmo na adversidade, ela continua falando do companheiro, do amigo, de quem sempre esteve ali. E de algo que é muito real e verdadeiro. E que mesmo com a adversidade, não foi tirado. E é sobre isso. É sobre o que se vive cada dia. E aí agora voltando para a palavra de Deus. Não é sobre o que se fala, o que se prega verbalmente. Mas é sobre aquilo que se vive. É sobre estar tão cheio do Espírito que o que for sobre mim já desconsidera. Que seja apenas sobre o Senhor. E tudo aquilo que for de mim, que seja de dentro para fora, um reflexo do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que nos disse a palavra. O mesmo Deus que disse que das trevas brilha a luz, foi o que fez brilhar a luz do Espírito em nossos corações, para que nós irradiemos e mostremos a face de Cristo ao mundo. E é isso que nós precisamos ser. Esse amor autêntico e verdadeiro, que irradia a luz de Deus todos os dias, não somente numa data específica, não somente na hora da missa, não somente num retiro, num encontro, mas que seja todos os dias da nossa vida, principalmente quando o mundo disser para fazermos do nosso jeito, para fazer a nossa vontade, que a gente renuncie a nós mesmos e digamos e façamos segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe.